Para você que anda um pouco desanimado e desanimada no cultivo das suculentas, eu posso garantir para você que nem sempre elas estarão lindonas o tempo todo. Tem aquele momento que você se pega orgulhoso e orgulhosa, achando que elas estão lindonas e que você está dando conta do cultivo. Mas também vai ter aquele momento que você vai ter que se dedicar um pouco mais, mas vale a pena, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui 18 suculentas de beleza extraordinária. Hoje elas estão lindonas, mas por algum momento elas precisaram de um cuidado extra também. Meu amigo, minha amiga, bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso Tudo Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. O vídeo de hoje então é para a gente conversar aí sobre algumas suculentas de beleza extraordinária. Nós sabemos que todas elas são lindonas, de beleza realmente extraordinária, mas em alguns momentos algumas se destacam mais, né? Algumas chamam mais a nossa atenção. Então é sobre essas que eu vou conversar com você no vídeo de hoje, deixando dicas para você aí de cultivo, caso você já tenha a sua não esteja desenvolvendo bem, e até mesmo para a sua também, que já está bem desenvolvida. Tem dicas hoje do início ao fim do vídeo, incluindo aí a dica da água oxigenada 10 volumes, que é aquela de ferida. Então vou passar para você alguns benefícios que ela realmente traz para as plantas, mas também alguns cuidados que você deve tomar ao aplicar ela na sua planta, tá bom? Porque no mundo da suculenta nós sabemos que existe o lado bom e o lado negativo de muitas coisas que são passadas na internet. E hoje eu vou passar para você uma informação muito importante aí sobre o perigo de usar ela em excesso, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, com certeza você vai gostar. E se você já está gostando do tema e não é inscrito ou inscrita por aqui, eu já te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que gosta de planta e que precisa de dica também, tá bom? Então vamos seguir aí com as dicas do vídeo de hoje e também com as suculentas de beleza extraordinária. A primeira suculenta de beleza extraordinária do vídeo de hoje é a Perle. Nós sabemos que a Perle tem um momento de exuberância dela, que ela fica bem lindona, mas nem sempre ela permanece. Tem aquele momento em que você vai precisar realmente fazer uma poda nela ali quando ela começa a capengar, e aí você deixa ela enraizar e depois replanta e ela recomeça e vai ficar lindona novamente. Aqui no cultivo nosso, a gente usa aí a mistura da água oxigenada com água para colocar nela de vez em quando, principalmente porque ela pega muito fungo e também algumas delas dá até muita cochonilha. Depois que retira a cochonilha, fica aquelas feridinhas, então a gente joga lá um pouquinho de água oxigenada com água para poder tentar curar essas feridas. Tendo esses cuidados aí com ela, dando sol da manhã e a rega uma vez por semana, pelo menos aqui no nosso cultivo, elas vão muito bem. E hoje a gente tem algumas delas aqui, ó, com a beleza bem extraordinária mesmo. Outra também que tem a beleza extraordinária é a Albert Bines, mas que também precisa de um cuidado extra durante o cultivo, porque ao mesmo tempo que ela está uma planta lindona, grande como ela está aqui, ela já começa a aparecer alguns fungos, tanto na folha quanto no caule, então precisa ficar atento. Hoje ela está com a beleza extraordinária, mas já teve momentos aqui dela estar bem fungada, e a gente precisa aplicar nela também aí a misturinha da água oxigenada, que eu vou falar para você daqui a pouquinho um pouquinho como que a gente prepara, como que aplica, e também falar dos benefícios e de algumas coisas aí que precisa tomar cuidado em relação. Mas essa daqui também a gente cultiva ela dessa forma e hoje ela está aqui, ó, com a beleza extraordinária. A mesma coisa é a Calha Argentea, é uma planta também que tem os momentos dela de beleza extraordinária, como é o momento aqui agora, lindona, branquelona, mas ela também necessita de um cuidado especial que costuma dar algumas cochonilhas pelo caule e a gente faz a retirada dessa cochonilha e depois passa a misturinha de água oxigenada ali para poder limpar o caule dela e não voltar às cochonilhas. Outra suculenta também que tem a beleza extraordinária é a Crispate Beauty. É uma suculenta bem rústica, bem compacta, bem lindona. Ela é cultivada aqui em sol pleno, depois de adaptada ela toma aí para mais de 6 horas de sol diário, né? E a gente toma um pouco de cuidado em relação à rega dela, porque ela realmente não exige muita rega. Então a gente rega uma vez por semana e se for um período mais frio mesmo, a gente passa até mais de uma semana sem regar. Porque ela tem as folhinhas bem gordinhas, então não exige muita rega. Afterglow. A Afterglow agora no momento ela está com a beleza extraordinária, que eu fiz uma decapitação dela depois que eu retirei algumas mudas e agora ela está bem bonitona. Uma beleza bem extraordinária mesmo. E uma dica que eu deixo para quem acompanha aqui o canal é quando você tiver dessa planta ou se você já tem, é observar sempre o caule dela, porque eu andei reparando que as cochonilhas também gostam bastante dela e normalmente elas não ficam aqui em cima, elas ficam lá no caule. Então, se você tem dela no cultivo, dá uma observada,
porque são aquelas cochonilhas que agarram ali e formam meio que uma cera em volta do caule, prejudicando e tirando a seiva da planta. E a mesma informação eu deixo para você que tem argila, que é uma suculenta realmente de beleza extraordinária, principalmente agora no momento. Essa aqui é uma das que a gente tem aqui no cultivo, porém ela andou com as folhas amareladas embaixo aqui, e eu sempre dou uma observada para ver o que está acontecendo, porque a gente dá um cuidado extra para ela. Fui observar, ela estava também com cochonilha carapaça no caule. Então eu fiz a retirada de todas as cochonilhas e em seguida eu passei aí a calda da água oxigenada, né? A mistura da água oxigenada com água. Então fica para você essa informação, que são de beleza extraordinárias, mas também precisa de alguns cuidados extras. A Dark Vader. A Dark Vader está lindona, é uma planta realmente bem rústica também, com a beleza bem extraordinária em qualquer momento do cultivo, mas ela também costuma ser atacada por fungos da mancha negra, né, da pinta preta. Então é bom que você observando e aplicando aí um defensivo no início, dá prazo de você salvar ela como a gente salvou a nossa aqui, usando alguns fungicidas que eu deixo dica, mas também usando uma vez por mês a água oxigenada e misturada com água nela, que eu vou deixar para você daqui a pouquinho como a gente prepara. A Red Tips também é uma suculenta lindona de beleza extraordinária, mas também é bem atacada por fungo também, principalmente em períodos de muita chuva, aquele momento que você não consegue controlar a rega. Nos momentos que dá para controlar a rega, ela vai muito bem no cultivo, porque aí você vai regar quando o substrato estiver seco, né? Mas em períodos de chuva a gente não consegue controlar, então acaba aparecendo fungos. Então a gente aplica nela também uma vez por mês essa misturinha aí da água oxigenada volume 10 com água também. E quando eu deixo para você essa dica aqui é porque a gente não precisa esperar ver o fungo na planta ali quando a gente sabe que ela é propensa a ataque de pragas. Então a gente faz esse defensivo uma vez por mês. Como é o caso da Baron Bold. Algumas pessoas me perguntaram na última live aí como cultivar a Baron Bold, porque a Baron Bold da pessoa vive fungada e vive com problema, né? E realmente ela também é bem propensa a ataque de fungos. Aqui a gente procura deixar bastante carvão debaixo dela para ela não encostar as primeiras folhas no substrato úmido, para evitar a umidade, porque se ela pegar a umidade, realmente ela dá muito fungo. A Blue Heron também é uma suculenta bem bacana, de beleza extraordinária no cultivo aqui, principalmente agora nesse momento aí de outono. Ela está lindona, mas como ela é uma suculenta que dá colônia, que dá muitas mudas em volta, então é bem importante ficar atento aí à questão das cochonilhas, porque elas gostam dessas mudinhas pequenininhas, porque ainda não tem muita saúde, não tem muita força, então elas gostam de aglomerar. Então ficar atento a isso aí e aplicar também água oxigenada uma vez por mês para poder curar aí as feridas que as cochonilhas deixam, né? Que é o que a gente faz aqui toda vez que a gente tira a cochonilha de uma planta, que viu que ela andou mordendo ali a planta, a gente vai lá e aplica um pouquinho para poder curar aquelas feridas também. A Topsy ou Cupid é também uma suculenta de beleza extraordinária. Aqui no momento ela está com a beleza bem extraordinária mesmo, bem lindona, mas nem sempre foi assim. Teve alguns momentos que a cochonilha de carapaça atacou o caule dela. Como ela já tinha as folhinhas meio retorcidas, meio diferente, eu não percebi no início. Quando eu percebi, já tinha bastante cochonilha lá. Aí eu fiz a retirada de todas elas, apliquei aí a mistura da água oxigenada 10 volumes com um pouco de água e passei lá naquelas feridas e ela se recuperou e hoje está aqui, ó, realmente com a beleza extraordinária. Mas como eu falei no início do vídeo, nem todas estão bem o tempo todo. Então a questão da observação é que vai fazer a diferença e manter a sua planta viva por mais tempo. Observando e tirando ali a praga que está atacando ela, ela segue aí bonitona, mesmo que ela precise recuperar um pouquinho no início, mas depois volta a ficar bonita. A Chiauensis, ela agora está aqui com uma beleza extraordinária, tem duas aqui no cultivo, tem essa e uma outra que eu vou mostrar daqui a pouco. Elas estão com belezas extraordinárias, mas em alguns momentos, principalmente de chuvarada, elas deram fungos, e aí nós fomos retirando as folhas velhas, atingidas pelo fungo, e jogando fora, né? Ela poderia estar muito maior, tanto essa quanto a outra que eu vou mostrar daqui a pouco, mas elas estão bonitas. Pelo menos a gente sabe que elas estão bem agora. Então a informação que a gente sempre deixa é, quando você perceber que a sua planta está atacada de fungo, retira aquelas folhas ali, joga fora, mesmo que a sua planta fique um pouco menor, mas pelo menos ela vai se manter limpinha ali,
e vai ter um momento que ela vai voltar a se recuperar e ficar lindona, como aconteceu com as nossas aqui. Elas ficaram bem pequenininhas por causa da retirada das folhas, mas hoje estão lindonas aqui, ó, de beleza extraordinária. Outra suculenta também de beleza extraordinária é essa daqui, que é a Orange Dream. É uma suculenta também muito bonita. Dando um zoom aqui para você ver melhor, ela parece assim que tem uma carmuça em cima dela para proteger ela. E agora nesse período que está começando a dar uma esfriada, ela está ficando com a coloração bem bonita, bem bacana. E essa daqui também a gente aplica nela aí a calda d'água oxigenada com água aí uma vez por mês para poder proteger ela de ataque aí de pragas, né? De fungos principalmente. O conteúdo de hoje, então, ele foi aqui aproveitando algumas suculentas que realmente estão com a beleza extraordinária no momento e também para poder atender a pedido de amigos inscritos no canal que tem muitas dúvidas aí sobre o uso da água oxigenada e também algumas dúvidas que foram passadas para mim na última live, né? Ó, para quem está acompanhando aí o canal e tem visto aí as últimas lives e tem gostado, tem me pedido para continuar fazendo, e então eu vou deixar marcado com você então uma próxima live na próxima sexta-feira, às 19 horas. Então já deixo combinado com você e te espero lá na live, tá bom? E vamos seguindo com o vídeo de hoje aí. Essa daqui, que eu conheço ela como Red Ebony ou Red Ebony, ela também é uma suculenta de beleza extraordinária. Agora ela está se recuperando, está ficando lindona aqui no cultivo, mas ela também já foi bem atacada por fungo lá nos períodos de chuvarada, né? Então a informação que a gente sempre deixa é isso. Às vezes a pessoa vê lá a planta fungada, prejudicada e fica desanimada, mas tem aquele momento que ela vai se recuperar você tratando dela. Tem também aqui, ó, de beleza extraordinária, essas aqui que são Virginias Lee, que são suculentas que realmente têm uma beleza extraordinária por causa da questão da coloração, o formato e essas verrugas, né, que a gente chama aí de carúnculas. Hoje elas estão aqui, ó, de beleza extraordinária, estão ficando lindonas também, mas teve períodos aí delas serem bem atacadas por fungos. Já estão se recuperando com o uso de alguns fungicidas, como o Fungitol, que eu sempre deixo aqui a informação. E também uma vez por mês eu aplico nela aí água oxigenada também com água, tá bom? Tem a Glória também, que tá bem lindona agora, tá desenvolvendo, tá crescendo. Aqui por baixo eu já reparei que tem uma mudinha bem pequenininha no caule. Não vou nem mexer não para não prejudicar. Deixa ela crescer um pouquinho mais que eu mostro aí para você também. Mas é uma suculenta, ó, de beleza extraordinária. Embora seja de porte pequeno, mas nós sabemos aí, para quem gosta de suculenta, não existe essa questão aí do tamanho, né? A gente gosta das menorzinhas, gosta das maiores, das gigantes, e todas elas têm lugar aqui no cultivo. Como é o caso dessa daqui, que é a Gilva. Tem ela comum, aqui do lado uma muda bem bonita, bem compacta, com a beleza bem extraordinária mesmo no momento, ó. Verdona, bem compacta. E tem também a que está ao lado aqui, que está cristata. Então, para você que gosta das cristatas, a Gilva, ela tende a cristatar mais. Eu tirei umas folhinhas aqui e eu já percebi que elas estão crescendo cristata também. Então, para você que gosta desse gênero, né, de suculenta cristata, é uma boa pedida aí também. Gosta do sol da manhã e a gente rega uma vez por semana. Outra suculenta também de beleza extraordinária é a Colher de Cobre, que foi uma suculenta bem desejada por nós aqui no início do cultivo. Aí nós conseguimos uma muda, conseguimos através da própria muda fazer outras mudas. E hoje a primeira que nós conseguimos já está aqui, ó, bem grandinha, bem desenvolvida e bem lindona. Realmente uma planta aí de beleza extraordinária. E o que a gente utiliza nela aqui, também uma vez por mês, é a aplicação aí da misturinha da água oxigenada 10 volumes, de uma forma bem leve mesmo, a gente não exagera. E é sobre isso que eu vou conversar daqui a pouquinho, para poder passar para você a informação de que no mundo das suculentas o menos é sempre o melhor, né? Não exagerar, cuidar, dar os cuidados extras, mas sem exagerar, até mesmo para não intoxicar a planta ou prejudicar muito o solo, né? O substrato. Porque dependendo do tanto de coisa que você coloca para poder ajudar a prevenir e também ajudar a sua planta, pode prejudicar os organismos vivos que vivem no substrato, que a gente precisa deles aí para a terra continuar sendo uma terra viva e produtiva. Outra suculenta também de beleza extraordinária é essa daqui, que é a gigante, a original, uma suculenta que realmente, ó, para todo lado que você olha nela, ela realmente tem uma beleza extraordinária.
bem verde, bem compacta, bem gigante e com essas bordas bem avermelhadas, né? Parece que foi feito uma pintura aqui em volta dela. Realmente uma planta muito lindona. Hoje está realmente extraordinária a beleza dela, mas ela teve também os períodos dela aí de fungo e a gente foi cuidando, foi ajudando ela a se recuperar. Inclusive quem assiste os vídeos aí viu em alguns momentos lá atrás eu falando que ela esteve fungada, mas que ela já estava se recuperando, e hoje ela está aqui, ó, com a beleza extraordinária realmente. E daqui a pouquinho então eu vou mostrar para você aqui como que a gente prepara a água oxigenada 10 volumes para aplicar nelas, com a misturinha de água aqui, e falar para você também que tem os benefícios, mas tem os cuidados que precisam tomar, né? Então a gente aplica, mas aplica com muito cuidado, como é o caso dessa daqui também, ó, que é uma híbrida de gibiflora, que ela já esteve também bem contaminada aí por fungo nos períodos de chuva. Hoje, ó, ela está lindona, com a beleza extraordinária, bem limpinha, e tá aqui, ó, se eu tivesse deixado ela sozinha nessa cuia grande aqui, ela já teria tomado conta dela toda, mas aí eu coloquei ela um pouquinho mais para cá, para caber mais outras duas ali do lado, para aproveitar espaço, né? Lindona e é de sol pleno. Outra suculenta também que está com a beleza extraordinária aqui, essa daqui é uma das mudas dela, que é a híbrida laranja. É uma suculenta também muito bonita e ela vai pegando vários formatos aí através do vaso que você coloca, do substrato que você coloca. Então é uma planta que parece várias, porque cada local que você coloca ela pega um formato e uma coloração diferente, como é o caso dessa daqui também, ó, que está gigantona. Ela está num local aqui que ela toma o sol da manhã, então é por isso que ela não está tão coloridona e estressadona, mas tem momentos que ela fica bem laranja mesmo, e é uma suculenta que fica bem gigante. Vale muito a pena ter no cultivo, é de sol pleno, a gente rega uma vez por semana, e a gente aplica nela aí um defensivo também, uma vez por mês. Mesmo não tendo nada nela, ela estando limpinha como está agora, a gente aplica porque do nada surge aí uma manchinha, uma pinta preta. Então é melhor prevenir mesmo, né? Porque prevenindo, se a praga chegar, chega com menos força, e a doença também. Agora, em relação à água oxigenada, eu vou deixar para você algumas informações aí, mediante algumas pesquisas que eu fiz aqui ultimamente. É o seguinte, a água oxigenada volume 10, que é essa para ferida, normalmente a gente utiliza ela aqui nas suculentas, colocando aí 4 tampinhas dessa daqui num litro d'água, né? E vai lá e pulveriza aquela planta que está com algum problema no momento, seja fungo, seja feridas de cochonilha, seja algum tipo de ferida, a gente vai lá e aplica ela, e de vez em quando a gente dá uma pulverizada em algumas plantas ali, porque ajuda também a levar um pouquinho mais de oxigênio para a planta e para o substrato também. Porém, quando eu falei para você que é necessário tomar alguns cuidados e não exagerar, é porque quando você coloca água oxigenada na sua planta, a água oxigenada ela vai ter uma química ali naquele momento que transforma em oxidação. A oxidação nada mais é do que um efeito químico onde, se você colocar demais, ela vai matar todas as bactérias, tudo que tem ali no substrato, e ela não vai diferenciar o que é bom ali e o que é ruim. Então, a gente sabe que a terra ela é um produto vivo, que ela precisa de ter algumas coisas por ali para ajudar no desenvolvimento daquela terra. A gente sabe que tem ali algumas bactérias do bem, parece absurdo, mas tem alguns fungos do bem também. Então, assim, o que a gente não pode deixar é proliferar demais muitas coisas naquele substrato. Mas tem coisas que precisam existir ali para a vida continuar ali naquele substrato. E quando você coloca em excesso, você mata todas essas vidas que existem ali naquele solo, naquele substrato, e aí acaba virando uma terra morta, porque não tem nada ali de ser vivo, de bichinhos, por exemplo, do bem que vai continuar por ali, tá bom? Então, o perigo dela em usar em excesso é por isso, porque a gente precisa manter ali um certo controle daquelas vidas que existem ali naquela terra, naquele substrato, porque elas também ajudam bastante no desenvolvimento da planta. Então, a dosagem certa é 4 tampinhas dessa num litro d'água, e eu vou preparar aqui o meu para poder usar e pulverizar para mostrar para você também, enquanto eu falo de mais benefícios dela aí, tá bom? Então aqui, ó, 4 tampinhas dessa para 1 litro d'água. Vou preparar aqui e já te mostro. Então aqui, ó, separei um vidro transparente, esses vidros grandes de azeitona, que dá aí mais ou menos 1 litro. Deixei um pouquinho sem completar para colocar a água oxigenada.
mas a medida normalmente é essa mesmo. É 1 litro para 4 tampinhas. Então já vou deixar aqui e já vou colocar aqui, ó, 4 tampinhas para o preparo, ó. Vou colocar aqui na frente da câmera mesmo, para você ver a medida certinho, ó. 4, coloquei aqui uma, né? Agora vai 2. Agora vai 3. E agora vai 4. Então são 4 tampinhas dessa daqui para 1 litro d'água. E aí é só dar uma leve mexida aqui para poder misturar mesmo. Pode ser com a colher, pode ser chacoalhando igual eu estou fazendo aqui. Porque daqui a pouco eu vou colocar no pulverizador. E lá no pulverizador eu dou mais uma chacoalhada nela antes de começar a aplicar nas suculentas, tá bom? E aí já vou aplicando e falando com você um pouquinho mais aí dos benefícios e também dos cuidados que se deve tomar. No mundo das suculentas, a gente não pode exagerar em certas coisas. Quando você ouvir na internet, num vídeo igual esse aqui, por exemplo, que alguma coisa é bom, você precisa entender que quando a gente fala que é bom, a gente sempre passa uma medida que a gente aprendeu e que fez bom efeito na nossa planta. Então a gente passa aquela medida porque a gente sabe que não vai prejudicar a sua planta quando você for também aplicar aí no seu cultivo. Então, eu trouxe aqui uma cartelinha de comprimido para que você entenda bem e entenda de uma forma mais fácil, aí, de uma forma meio que analógica aí, para explicar para você. Quando você coloca demais água oxigenada em excesso, por exemplo, a pessoa falou para você colocar 4 tampinhas para 1 litro d'água. Aí você falou assim, mas eu ouvi falar que é muito bom, então eu vou colocar mais. Aí você vai lá e coloca o dobro. Então, quando você faz isso, você vai estar levando nutrientes a mais e coisas a mais do que precisa ali para aquela terra, para aquele substrato e até para aquela planta, se você for aplicar direto nela. Então, no mundo das suculentas, o menos é sempre o melhor. E aí eu trouxe essa cartelinha de comprimido aqui para poder explicar para você que quando a gente toma um antibiótico, ele vai atacar as células más que estão fazendo você ficar doente. Porém, o antibiótico, ele não vai saber diferenciar a célula boa da célula ruim. Então, quando ele vai atingir a célula ruim, ele acaba atingindo a célula boa também. E nós sabemos que vários tratamentos na medicina também é assim. Eu não sou médico, mas eu estudei um pouquinho a respeito do assunto para poder falar aqui hoje para você. Quando você toma aí um medicamento em algumas enfermidades que a gente tem, aquele remédio ali, ele vai combater todas as células naquele momento. Então, é por isso que a pessoa, naquele momento que está tomando o remédio ali, ela fica um pouquinho fraca, um pouquinho debilitada, às vezes melhora uma coisa, piora a outra. A mesma coisa no mundo das suculentas. Quando você exagera, em vez de você resolver o problema, você pode criar um novo problema. Então, o menos é sempre o mais indicado. Ouviu falar que é bom? Usa na quantidade menor e nunca exagera. Tá certo? Aqui eu já estou aplicando então, ó, você viu aí que eu preparei 4 tampinhas para 1 litro d'água, o que equivale, cada tampinha equivale para 1 colher de sopa, né? É a mesma medida, que eu já fiz aqui a medida, para ver que é. E aí aplicando aqui, ó, nas suculentas que normalmente são atacadas por fungos e que tem cochonilha tirando a seiva dela, prejudicando, então eu venho aqui e aplico para poder curar as feridas que a cochonilha deixou também. Não tem necessidade de você aplicar em planta saudável, porque se ela está saudável, não tem necessidade. Normalmente, quando eu falo que eu aplico uma vez por mês, é nas que realmente são bem prejudicadas e eu já sei que elas são realmente perseguidas por algum tipo de praga ou doença. São as que a gente normalmente fala aí que precisa de cuidados extras. À medida que você vai cultivando, você vai percebendo que tem uma ou outra que você já tem que ter um cuidado extra com ela, porque realmente ela é bem mais atacada do que as outras, tanto por cochonilha quanto por fungos. A aplicação é ao final do dia, quando o sol já está quase se colocando. E também tem pessoas que me perguntam se a água oxigenada é adubo. E na verdade não, a gente usa ela meio como se fosse um remédio para a planta aí, na dosagem certa. Mas ela não é adubo não, tá bom? Para quem tem essa dúvida aí, fica aí o esclarecimento. Então, ó, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou e ainda não é inscrito ou inscrita por aqui, te convido mais uma vez a se inscrever, deixar o joinha, compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que gosta de planta e que realmente precisa dessas dicas também no cultivo, tá bom? Fazendo isso aí, o YouTube entende que você gostou do canal, interagiu com o canal. Todo vídeo novo que eu postar aqui, ele manda para você não perder aí as novas dicas aqui do canal, tá certo? Combinado? Então tá bom então. Agradeço aí pela sua companhia, você que ficou até o final do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.